Olá, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus te alcance em qualquer lugar que você estiver nesse momento. Você está aqui no canal Adonis Oliveira, conselho para toda a vida. Que satisfação imensa ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Não sai daí, que hoje nós vamos falar sobre crescimento. Crescer não é apenas sobre nossa maturação física. Trata-se de desenvolver-se como pessoa, como membro da família e da comunidade. Quando o crescimento se trata de amadurecimento, uma força de trabalho de mentores, professores, líderes, comunitário e outras pessoas com mais maturidade do que a nossa pode ajudar muito. Por isso, fica aqui comigo. Por quê? Porque nós vamos falar sobre crescimento. Mas antes, eu quero convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, a compartilhar esse vídeo, a comentar ele e deixe o seu like. Isso, não esqueça de deixar o seu like. Dessa forma, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e compartilha com mais pessoas. Vamos para a palavra? O livro de João, o capítulo é o capítulo de número 3 e o versículo é o versículo 17 e o 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis seja juntamente arrebatados e descaia da vossa firmeza. Verso 18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora e como no dia da eternidade. Amém. É o apóstolo Pedro falando aqui um pouco a respeito do arrebatamento da igreja, o que vai acontecer com a terra. Seus elementos ardendo em fogo se desfarão, é isso que ele está dizendo, mas ele traz um alerta para nós falando da importância do crescimento. Por que precisamos crescer? Ora, o crescimento gera em nós uma esperteza capaz de evitar que caímos em buraco. Por isso, a importância de nós crescermos. É o apóstolo Pedro relatando para nós a importância do crescimento, porque os elementos ardendo em fogo se desfarão. É o que ele vai dizer a respeito da terra e do que vai acontecer com ela, e falando de uma eternidade que Deus tem para com a gente. Então é preciso crescer. Vós, portanto, os amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis seja juntamente arrebatado o seu conhecimento, o seu entendimento, e então descaia da vossa firmeza que está em Cristo Jesus. Nós precisamos ter esse cuidado e para isso precisamos crescer. Por que precisamos crescer? O crescimento gera em nós uma esperteza capaz de evitar que caímos em buracos. É importante nós crescer para nós não cairmos em buraco, porque uma criança pode ser levada por qualquer vento, qualquer diversões, ela pode ser levada. Então, se nós crescermos, nós vamos entender que tem coisas que são apenas fantasias. O grande problema de Eva, a grande dificuldade de Eva e Adão foi que ela não percebeu a diferença entre fantasia e realidade. Ô, pastor, que fantasia que ela teve? Deixa eu perguntar para você, quando é que Eva viu um animal falar? Ela nunca viu um animal falar. E logo uma serpente vai conversar com ela. Isso dá a entender o quê? Era uma realidade? Sim, a serpente falou com ela uma realidade. Mas o que a serpente promete para Eva e para Adão, que ela vai passar essa informação para Adão, não a serpente, mas Eva, que passa essa informação para Adão, é uma fantasia. E ela não consegue diferenciar a fantasia da realidade. Se vocês comerem desse fruto, vocês se tornarão igual a Deus. Um igual que ela está falando de conhecimento, entendimento, de saber das coisas. Ela está falando disso, embora o homem se torne igual a Deus na parte de conhecer o bem e o mal. Os outros é fantasia. Como é que eu posso saber mais do que aquele que me formou, do que aquele que criou todas as coisas? Não tem cabimento. Alguém que fez os céus, alguém que fez a terra,
alguém que separou as águas da terra seca, alguém que implantou os grandes luminares e também os pequenos, como é que eu posso saber mais do que ele? Alguém que implantou algumas regras no planeta Terra e para que todas as coisas andem conforme as suas regras e nada se atropela um ao outro, cada tempo, cada sua estação de vida, isso não muda, é uma regra do planeta. Como alguém pode saber mais do que esse ser superior? Isso é fantasia. Então Eva não consegue diferenciar. Por quê? Porque ela está com a sua mente cauterizada. É por isso que precisamos crescer. É por isso que a Bíblia nos alerta, o próprio escritor vai relatar para nós que é preciso crescer na graça e no conhecimento, o apóstolo Pedro relatando isso, e o apóstolo Paulo vai falar que é para a gente deixar as coisas de menino, porque quando eu era menino, fazia as coisas de menino, agora cresci e sou homem, eu tenho que deixar as coisas de menino. Mas as pessoas ainda continuam querendo viver uma realidade que é fantasia. Olha o que acontece com Davi. Davi, ele vê Batseba e logo fantasia ela em sua mente, em sua cabeça, e logo os olhos viu, cobiçou, ele traz para si e esquece de uma grande realidade que são as consequências. Ora, é bem verdade que a justiça dos homens pode falhar. Verdade isso. A justiça dos homens pode nem vir fazer justiça, mas a justiça de Deus não falha. Ela permanece. A justiça de Deus, ela cobra. Meu irmão, é a lei da semeadura. Plantou, colheu. Se plantou abóbora, vai colher abóbora. Se plantou abacaxi, vai colher abacaxi. É a lei da semeadura. A justiça de Deus não falha. O homem que pecar, ou a alma que pecar, essa morrerá. É a Bíblia que relata isso para nós. Então a importância de uma pessoa crescer, ela que ela consegue diferenciar fantasia da realidade. Você pega uma criança e coloca diante de uma televisão, ela não vai saber se o que está passando na televisão é realidade ou se o que está aqui fora é realidade. Para ela tudo é realidade. Por isso muita gente está caindo em buraco. Lembra da frase que eu disse no comecinho da mensagem? Ora, o crescimento gera em nós uma esperteza capaz de evitar que caímos em buraco. O crescimento faz isso conosco. E por que muita gente tem caído em buraco? Porque não tem crescido. Não tem crescido somente a sua estatura. Meu irmão, não é só a estatura que precisa crescer. A sua mente precisa crescer. A Bíblia relata para nós: não vos conformeis com este mundo. Por causa do quê? Por causa do conhecimento que vocês estão tendo. Não vos conformeis com este mundo, por causa do conhecimento que vocês estão tendo. E por esse conhecimento, transformai. Mas tem muita gente que está apenas crescendo em estatura e não em conhecimento, e não está crescendo na graça. E por não crescer na graça, ora, tudo que ele vê, embora seja fantasia, ele pensa que é realidade e logo pratica. Toda criança pode ser guiada por qualquer diversão. Só os adultos conseguem entender que nem toda diversão pode ser um guia. Eu vou refrisar que isso é forte. Hashtag Adonis Oliveira. Toda criança pode ser guiada por qualquer diversão. Só os adultos conseguem entender que nem toda diversão pode ser um guia. Meu irmão, nem tudo aquilo que você vê que é diversão pode ser o guia da sua vida. Davi, ele tem uma experiência extraordinária que quase acabou com o seu ministério, quase acabou com o seu governo, com o seu reinado, que destruiu
um amigo que destruiu uma família. Por quê? Por causa de uma diversão, uma fantasia. Tem tanta gente que por causa de minutos de diversão, horas de diversão, acaba destruindo família, acaba destruindo impérios que demorou para ser construído. Por quê? Porque falta crescimento no entendimento. A idade cognitiva não está crescendo, ela está paralisada. Você precisa crescer. A Bíblia nos ensina isso. O próprio Jesus, a Bíblia vai relatar, e crescia Jesus em estatura, mas também na graça e no conhecimento. Você quer ter êxito na sua vida espiritual? Cresça na graça e no conhecimento. Você quer ter êxito na sua vida física, familiar, financeira? Em qualquer área da nossa vida, precisamos crescer. Entenda isso. As diversões não podem ser guia para a nossa vida. Não, não, não e não. As diversões não podem ser guia para a nossa vida. Para uma criança, a diversão é o guia para a vida dela. Ela deixa se levar por qualquer coisa. Mas você é adulto. Você já cresceu, meu amigo. E você precisa entender isso. O céu é uma realidade. O céu é uma realidade. O apóstolo Pedro está falando isso para nós. Mas o dia do Senhor virá. O dia do Senhor virá. Meu irmão, não é brincadeira isso. Você está vendo que tudo que a Bíblia fala acontece? A palavra do Senhor, ela não muda. Ela é ontem, é hoje e é eternamente. Passarão os céus, passarão a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Por isso eu quero convidar você a todos os dias a crescer um pouco mais. A todos os dias a crescer um pouco mais. Deixa eu orar pela sua vida nesse instante. Curva a tua cabeça, se você puder, qualquer lugar que você estiver. Fecha os teus olhos, se tiver condições. Eu quero orar por você e pela tua família nesse instante. Eterno Deus, Criador dos céus e da terra, eu quero apresentar a vida desse homem, a vida dessa mulher. Eu não sei por qual situação que ele ou que ela está passando, mas eu entendo que o Senhor é poderoso e que o Senhor pode mudar a história dele, que o Senhor pode transformar vidas. É isso que eu estou falando. Então ajuda a gente a crescer, ajuda ele, ajuda ela a crescer dia após dia, tanto em estatura como também na graça e no conhecimento. É o que eu lhe peço e assim seja. Amém e amém, Jesus. Deus te abençoe e eu te aguardo aqui na próxima segunda-feira com uma palavra de Deus para você.